Essas verdades estão sendo incorporadas em nossa consciência. Elas estão sendo armazenadas. E até que algo se revele, e até que algo as revele, podemos nem mesmo perceber que elas estão lá. Isso me lembra o homem de certa igreja que veio a mim no primeiro ano de sua prática. Ele estava gravemente aleijado, com artrite, e teve uma bela cura em poucos meses. Havia uma outra mulher na mesma igreja que também era aleijada pela artrite e queria muito ser curada. Ela era uma dessas queridas senhoras típicas de igreja. Eles a trouxeram ao meu escritório e comecei a falar com ela sobre sua identidade espiritual, garantindo-lhe que ela era filha de Deus. Ela quase arrancou minha cabeça. Eu sou um pobre verme do pó. Não posso estar apta a tocar a orla de seu manto. Não fale assim comigo, isso é pecado. Bem, eu disse, devo-lhe dizer a verdade. Isso não é verdade, eu sei o que sou. Este foi meu primeiro ano de prática, e posso assegurar-lhes que estava ansioso para aproveitar todas as oportunidades para o trabalho de cura. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda disso que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, está aqui conosco o Mestre Gualberto. Gratidão, Mestre, pela presença. O Mestre Gualberto, pela graça de seu Mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência, também chamado de iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a visão dele de quem vive nesse estado de consciência. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre a questão da ansiedade. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é ansiedade e como podemos superar a ansiedade? Ô Gilson, esta ansiedade, isso não é outra coisa a não ser um movimento de pensamento, de antecipação negativa para um futuro que o pensamento imagina, que o pensamento projeta. Aqui estamos diante de um estado emocional. Esse estado emocional conflituoso, em desordem, produzindo sofrimento, é parte do medo. Nós não compreendemos, Gilson, como funcionamos internamente. Nós não aprendemos ainda a lidar com os pensamentos. E é isso que faz com que os pensamentos surjam, apareçam, eles não são vistos, não são percebidos, naturalmente não são compreendidos e criam essa configuração interna, sustentando a presença de um pensador, de um experimentador, de um pensador para esse pensamento, de um experimentador para a experiência desse pensamento. Assim nós temos a presença do eu. Lidar com a ansiedade, como lidar com qualquer emoção ou sentimento ou pensamento, isso requer um novo olhar para essa experiência. Você só pode ter ansiedade relativo a alguma coisa. E essa coisa só está presente nesta relação com você. É impossível a ansiedade sem alguém nessa relação
com ela? Qual é a natureza desse elemento que está nessa relação com esta, assim, específica ansiedade? Quem sou eu? Qual é a estrutura, qual é a natureza, qual é a base desse eu? Quando você passa por experiências, você não permite que essas experiências terminem. O resultado disso, o final resultado disso, é a presença de um experimentador, que irá sempre se deparar com novas experiências. Irá traduzir essas experiências com base em experiências pretéritas que aconteceram no passado. Então é assim, Gilson, que estamos dando continuidade ao eu. E enquanto continuarmos nesta continuidade, o que quer que façamos para nos livrarmos temporariamente deste ou daquele quadro de emoção, como ansiedade, ou qualquer uma outra condição psicológica, enquanto não descobrirmos o que é lidar com esse eu, esse experimentador, esse elemento que surge do passado, em razão de experiências pelas quais já passou e já viveu, enquanto não aprendermos a lidar com isso, qualquer expediente que tenhamos para escaparmos temporariamente de uma dada condição de sentimento, de emoção, de sensação ou de pensamento, será apenas mais um movimento de escape, de fuga, e não haverá jamais um fim para esta psicológica condição, que é a condição do eu. Em geral, as pessoas querem se livrar de um dado quadro, problema ou situação. Mas o que elas chamam de se livrar é estarem aliviadas temporariamente daquela situação. Aqui, nós estamos com você investigando a estrutura, a natureza do elemento que sustenta esses quadros. É algo diferente de apenas nos livrarmos desse ou daquele quadro. A verdade da liberação ou da libertação consiste na realização do seu natural estado de puro ser, além desta condição de eu, de ego, de mim, de pessoa. Um trabalho direto para a realização da verdade requer, sim, o descarte desta ego-identidade. Então nós temos definitivamente o fim do sofrimento, o fim do problema, o fim desta psicológica condição de desordem. Então, a sua pergunta é: o que é a ansiedade? É o modelo do pensamento. Voltando de novo. Uma vez que o pensamento vem do passado, ele continua trazendo esse experimentador. E esse experimentador é o elemento que dá continuidade a esse modelo de pensamento. Porque ele se sustenta com um elemento que se separa como sendo o experimentador ou o pensador desse modelo de pensamento, que se manifesta nesse instante como ansiedade. Podemos romper com isso? A resposta para isso é sim, quando aprendemos a observar essas reações. Esse formato de comportamento habitual, de continuidade
do pensamento, se sustentando nessa projeção para o futuro. Então temos que eliminar, Gilson, o tempo psicológico, porque é nesse tempo psicológico onde o futuro está presente, onde o passado ainda continua presente. O passado continua voltando para esse instante e continua se projetando para o amanhã. Então, enquanto o sentido do eu, do ego, desse experimentador, desse pensador, estiver presente, teremos a continuidade desse tempo psicológico, desse passado, desse presente e desse futuro. A realidade deste ser natural, livre desse modelo psicológico de existência do eu, não está no tempo. Portanto, como romper com esse padrão, com esse modelo, tomando ciência dessas reações e permitindo que elas terminem aqui e agora, nesse instante? Isso requer uma aproximação de si mesmo pelo autoconhecimento, requer uma aproximação de si mesmo, tendo uma visão clara do que é esse natural estado que é meditação, aqui e agora. E é isso que estamos propondo para vocês. Um trabalho direto nessa direção requer um novo olhar para esse momento, para o que quer que surja nesse instante. Seja uma emoção, uma sensação, um sentimento ou um pensamento. É isso que estamos fazendo juntos dentro desses encontros. Precisamos aprender isso, tomar ciência de como isso acontece aqui e agora. Este foi meu primeiro ano de prática e posso assegurar-lhes que estava ansioso para aproveitar todas as oportunidades para o trabalho de cura. Então eu disse: vou lhe dizer o que faremos. Não vamos mais falar a verdade. Vamos apenas fazer uma oração silenciosa. E foi bom, porque ela não teria que ouvir mais nada disso. Ela era levada ao meu escritório um dia por semana e nunca mais lhe falei da verdade. Teríamos apenas nosso tratamento silencioso. Um dia, no meio do inverno, quando ela estava saindo do prédio, passando por uma porta giratória, seu pé tocou um pedaço de gelo e ela foi cair no meio da rua. O porteiro, temendo uma ação judicial, correu para ajudá-la, mas ela disse: não me toque, não me toque, eu sou a filha de Deus. Ela me telefonou no dia seguinte, dizendo que sua artrite havia sumido e ela estava se sentindo muito bem, mas sentiu que havia cometido um grande pecado ao fazer aquela observação de que nunca mais voltaria ali outra vez. Uma vez que uma ideia toca nossa consciência, podemos não saber que ela está ali, mas surge alguma emergência e dela surge aquilo que estava latente dentro de nós. Com todas as nossas leituras, a verdade se aloja em nossa consciência, e isso nos transforma. Estamos sendo renovados interiormente, dia a dia, com cada pedacinho de verdade que levamos em nossa consciência. Está lá, crescendo de uma forma cumulativa, e gradualmente chega o momento em que podemos olhar para trás e ver partes de nós mesmos que agora estão mortas. Medindo o progresso. Às vezes, quando olho para trás, posso me ver sentado em uma sala jogando cartas, fumando charutos e bebendo, e penso:
Não poderia ser eu, deveria ser outra pessoa. E não poderia ter sido eu, porque eu não poderia fazer isso agora mais do que pular do telhado. Essa é a memória que estou guardando de alguém que conheci uma vez. E, felizmente, está morto e enterrado, e não tenho mais nada além de uma memória. Agora, há outras partes de mim também, para as quais posso olhar para trás e ver que estão mortas, sejam medos ou sejam dúvidas. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o medo. Mestre, o senhor pode compartilhar a sua visão sobre o que é o medo e de como podemos superar o medo? Então, Gilson, mais uma vez estamos lidando com o fim do medo? O fim do medo é o fim desta psicológica condição onde o pensamento está assumindo um destaque dentro de cada um de nós. Ele está assumindo esse modelo psíquico presente. Quando ele se projeta no futuro, repare que não há medo sem o pensamento. O pensamento nos fala de um passado e nos fala de um futuro. Então, é o pensamento que está presente, assumindo esse espaço. Aquilo que nós chamamos de consciência é um movimento interno de pensamento. E é esse movimento de pensamento dando sugestões, falando de um futuro ou falando de um passado. Quando você tem uma lembrança, você tem apenas um modelo de pensamento surgindo. É um pensamento que é uma recordação, que é uma lembrança que vem do passado. Quando esse pensamento se projeta para o futuro, criando uma expectativa negativa para você, ele já criou aí uma separação entre você e esse pensamento. Essa separação é o elemento que é aquele que pensa o pensamento. Ao menos é assim que a sugestão do pensamento nos diz que há alguém presente pensando e que poderá viver aquilo amanhã. Você passou por uma experiência ruim no passado e agora o pensamento está dizendo que essa experiência pode voltar a acontecer para você. A pergunta é: quem é esse você? Estamos diante do próprio movimento do pensamento, criando um pensador, criando um experimentador, criando esse você. É aqui que temos a condição do medo. O medo está presente para esse elemento que se vê separado do pensamento e que vê o pensamento como algo possível para ele. Aqui estamos diante de uma ilusão, porque esse elemento, esse você, é o próprio pensamento, porque o pensador não está separado do próprio pensamento. Então, o que é que nós temos presente nesse momento? Apenas o pensamento. Mas é ele que se separa e cria o pensador. É ele que se separa e cria o experimentador. É ele que se separa e cria esse você, esse mim, e sustenta o medo. Então o medo está presente. Aqui estamos juntos investigando a ilusão desse pensador com o seu pensamento.
desse experimentador com sua experiência. Então podemos ter uma aproximação da verdade daquilo que somos quando a ilusão desse você, desse pensador, não está mais presente. E como isso se torna possível? Tomando ciência dessas reações, percebendo esse jogo, percebendo esse formato de separação, de dualidade entre pensador e pensamento, entre aquele que viveu algo e que agora, nesse formato de pensamento, está projetando algo. Assim descartamos a ilusão desta ego-identidade. Então, como ir além do medo? A resposta para essa pergunta é a mesma para como ir além do eu, desse mim, desse ego. Tomando ciência dessas reações, descobrindo o que é ter uma aproximação da verdade da meditação, desta ciência daquilo que é você em seu ser real, aqui e agora. A realidade daquilo que é você não está nesse modelo do pensamento e, portanto, nesse padrão de medo. Precisamos descobrir a verdade sobre isso e assumir esta realidade. É isso que estamos juntos propondo para você. A verdade daquilo que é você é a realidade de Deus, é a realidade do seu ser. Não há medo aí. Como não há esse padrão de pensamento, esse formato de pensamento, não só produzindo essa ou aquela forma de medo, que são inumeráveis as formas, mas isso representa o fim de tudo aquilo que o pensamento psicológico representa. Estamos diante de algo novo, indescritível, que é a presença da verdade divina, que é a presença de Deus. O descarte para tudo isso requer autoconhecimento e a presença da verdade desta ciência divina, que é a ciência da revelação do seu ser. É aqui que nós nos aproximamos da verdade da meditação, da real meditação. Quando uma pessoa está vivendo com base na consciência humana, tudo neste mundo deve ser temido. Mas esse homem se foi, e é assim conosco. A menos que possamos olhar para 5, 7, 10 anos atrás, não poderemos conhecer as partes de nós que já morreram. Uma aluna que estava completando 90 anos viajou milhares de quilômetros para vir para nossa aula de 1962 no Havaí. Certo dia, conversando com ela, ela disse: "O que me envergonha são as pessoas que vêm até mim e dizem que sou tão maravilhosa para a minha idade. Mas não sou diferente do que era há 40 anos. E é claro que ela não era. Ela não tinha consciência do tempo nem da idade, e por isso parecia um milagre. Para outras pessoas que esperam que uma pessoa com 90 anos esteja meio enterrada, é um milagre. O chamado para nós é abandonarmos essa falsa identidade, esse homem natural, essa criatura, esse homem cujo fôlego está em suas narinas, para deixá-lo morrer, enquanto renascemos reconhecendo: eu, no meio de mim, é Deus, que me criou à sua própria imagem e semelhança. Toda a vida infinita e divina de Deus é a vida do meu ser individual.
Eu tenho acesso ao eu que está dentro de mim, que é Deus, pois eu e o Pai somos um. Eu sou a expressão, a manifestação e a descendência do eu infinito e divino que eu sou. E este eu está para sempre no meio de mim para que eu possa ter vida e para que eu possa tê-la em abundância. Na quietude e na confiança, a verdade nos será revelada a partir do centro do nosso ser. Onde mais podemos buscar a verdade se o reino de Deus está dentro de nós? Não precisamos aceitar a palavra de um homem, a palavra de uma mulher ou de um livro. Temos o direito divino de ir ao centro de nosso ser e fazermos a pergunta: Pai, quem sou eu? Pai, o que eu sou? Pai, com que propósito fui criado à tua imagem e semelhança? Sei que, como ser humano, não estou cumprindo nenhuma função divina. E sei que, como ser humano, meus dias estão contados. Eu perdi o caminho. Agora, Pai, revela-te a ti mesmo e a teu plano, teu nome e tua natureza, minha relação contigo e tua relação comigo. E para você que está assistindo o vídeo até o final e tem o desejo sincero em compreender esses assuntos, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros online de final de semana, existem também encontros presenciais, inclusive retiros de vários dias. Nesses encontros, o Mestre Gualberto, além de responder às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nesse silêncio do Mestre e nessa graça. E isso é um facilitador incrível para a gente poder compreender esses assuntos, para a gente poder ter uma visão mais clara do que o próprio Joel Goldsmith traz nos textos dele. Então fica o convite no primeiro comentário fixado. Tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, já se inscreve se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.